Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Que frio, gente! Vocês estão com frio? Eu tô morrendo de frio, Mas só por causa de vocês eu vou sair debaixo aqui da coberta, tá bom? Vamos iniciar mais um culto infantil e eu quero que você chame o seu papai, a sua mamãe, seus irmãozinhos, seus amiguinhos e todos juntos vamos adorar a Deus e vamos deixar que o Espírito Santo de Deus aqueça nossas almas nesse frio, hein? Oh, meu Deus! A nossa aula de hoje vai falar sobre como resistir ao pecado e ao inimigo. E eu quero ler lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas que nós lutamos contra os nossos inimigos não é a nerf não é a espada não. Nós lutamos com a palavra de Deus, nós lutamos com oração. Essas são as nossas armas, a palavra de Deus e a oração. Então eu lhe convido, vamos combater o inimigo hoje, louvando a Deus com louvores, orando e lendo a palavra dele, porque ele é bom o tempo todo, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijão, tchau, tchau. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Olá, crianças! Como é bom estarmos juntos em mais um Culto Kids. Continuamos aprendendo sobre o tema Crescendo na Vida Cristã. Já vimos que precisamos de um novo nascimento, guardar a palavra de Deus no coração, precisamos da oração e da ajuda de um grande amigo que é o Espírito Santo, para que possamos então crescer na vida cristã. E o nosso assunto de hoje é resistindo ao pecado e ao inimigo. Vamos aprender com Jesus como podemos e devemos resistir ao pecado e ao inimigo. Jesus, certa vez, foi ao deserto para orar e ter uma proximidade, ficar mais perto de Deus, ter um momento a sós entre ele e Deus. E ele ficou lá no deserto durante 40 dias e 40 noites. Bastante tempo, não é? Em que ele ficou lá sozinho com Deus. Mas teve um momento que apareceu uma pessoa. Quem será que foi?
Jesus estava lá orando e jejuando, ou seja, todo esse tempo ele estava sem comer nada, porque ele entendia que era importante esse sacrifício para poder estar ali neste momento com Deus. E então chegou um momento que apareceu uma pessoa. E aí, quem vocês acham que apareceu ali para Jesus? Foi Satanás, o inimigo de Deus, o mal, que também é o nosso inimigo. Jesus estava ali e então o mal começou a rodear a Jesus, fingindo que queria o bem, que se preocupava com Jesus, mas na verdade não era. Jesus estava ali, como eu falei, sem comer nada todo este tempo, então ele estava com muita fome. Então o mal chegou, Satanás se aproximou de Jesus e teve ali uma boa ideia. Deu para Jesus uma boa ideia. Falou: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Afinal, Jesus estava com muita fome, ele ia querer um pão, não ia? Só que Jesus falou o seguinte: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhem só, está escrito aonde? Na Bíblia. Jesus usou a palavra de Deus para resistir ao pecado e ao inimigo. Ele não queria pecar contra Deus, mas o inimigo, era isso que ele queria. Ele queria ficar tentando a Jesus para que Jesus pecasse contra Deus. Então, Jesus usou a palavra de Deus para se defender do ataque do inimigo. Crianças, mas vocês acham que Satanás desistiu? Não, ele continuou tentando Jesus. Então, Satanás levou Jesus até a parte mais alta do templo. Olhem só, o templo, e eles foram à parte mais alta do templo. E Satanás disse a Jesus: você é filho de Deus, então se atire daqui de cima lá para baixo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para te segurarem, para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele estava tentando Jesus, queria que Jesus provasse ali que ele era filho de Deus, né? Só que quando nós obedecemos a Deus, temos o Senhor Deus como nosso único Deus, nós não podemos obedecer às ordens do diabo, às ordens do mal. E foi isso que Jesus disse. E olha só, Jesus respondeu o seguinte para Satanás: está escrito, não ponha à prova o Senhor Deus. Está escrito onde? Mais uma vez, na palavra de Deus, na Bíblia. Então Jesus disse que nós não devemos pôr à prova Deus. Sabemos que Deus cuida de nós, mas não devemos pôr à prova, não devemos fazer coisas por aí sem pensar, erradas, achando que Deus vai cuidar e que está tudo bem, né? Não devemos pôr à prova Deus. Pois é, olhem só, uma tentação, duas tentações, Jesus se manteve ali resistindo à tentação e não pecou contra Deus. Mas Satanás tentou a terceira vez. Dessa vez, ele levou Jesus para o ponto mais alto da cidade, daquele lugar. Eles subiram numa montanha muito alta, onde dava para ver toda a cidade, todo aquele lugar, e tinha coisas muito bonitas. A paisagem era linda de lá de cima. E então o diabo falou para Jesus: olha, se você me adorar, se ajoelhar diante de mim, me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Mas Jesus era o Filho de Deus. Mais uma vez, ele respondeu com a palavra de Deus. E ele disse ali, naquele momento, para Satanás: vai embora, Satanás, porque devemos adorar somente a Deus. E foi isso que Jesus falou ali para o diabo: devemos adorar somente ao único Deus. Claro, Jesus não ia adorar a Satanás, não ia se render a ele, porque ele sabia que Deus era o único Deus, que era o Pai de Jesus. Então ele não se rendeu a Satanás. Satanás saiu da presença de Jesus, foi embora.
E como é então que Jesus resistiu ao pecado e ao inimigo? Com a palavra de Deus. Vocês lembram que a gente vem vendo as histórias de Jesus e Jesus, desde pequeno, guardava no coração a palavra de Deus, né? Então, ele cresceu, se tornou adulto e conseguiu resistir ao diabo e ao inimigo. Depois que o inimigo saiu da presença de Jesus, vieram uns anjos e então trouxeram pães para Jesus, porque lembra, ele estava com muita fome. Então, os anjos trouxeram pães para Jesus, para que ele ficasse bem. Olha só, Jesus resistiu ao inimigo, e ele resistiu ao inimigo com a palavra de Deus. Então, eu e você vamos conseguir resistir ao inimigo e não pecar se estivermos guardado em nosso coração a palavra de Deus, se buscarmos essa palavra. E você sabia que nós vamos conhecer mais a palavra de Deus e buscar, e assim cada vez mais estaremos prontos para resistir ao inimigo? Quanto mais nós lermos, mais buscarmos a Deus, mais estaremos prontos para resistir à tentação e o pecado. Hoje em dia, crianças, o inimigo, como que ele aparece para nós? Nós não precisamos ter medo de Satanás, porque quem serve a Deus, quem tem Jesus no coração, sabe que Deus é maior, que está em nós, do que o inimigo, do que aquele que está no mundo. Mas muitas vezes assistimos desenhos, séries, filmes que muitas vezes nos tentam, né? Canais no YouTube de pessoas falando que devemos fazer o que a gente quer na hora que a gente quer, desenhos violentos que muitas vezes nos ensinam a ser agressivos, que nos ensinam a não obedecer os pais, e a gente vai ficando teimoso porque a gente vai assistindo aqueles desenhos e cada vez mais a gente vai ficando longe de Deus, querendo fazer coisas erradas. Muitas vezes o inimigo usa algum amiguinho que não conhece a Cristo para falar assim: pode mentir, vamos fazer isso, ninguém tá vendo. Mas é nessas horas que temos que contar com a ajuda de quem? Que nós vimos já? Do Espírito Santo, nosso amigo, para resistir também ao inimigo. E aí lembrarmos da palavra, de tudo aquilo que aprendemos no culto, os versículos, para que a gente, quando presenciarmos algo errado, a gente lembre da palavra de Deus. Jesus resistiu ao inimigo com a palavra de Deus. Lembra? Cada tentação ele usou um versículo da palavra de Deus. Então, olha só, lá em Mateus 6,33, na palavra de Deus, diz o seguinte: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Isso é a parte A desse versículo. Devemos buscar em primeiro lugar a Deus e as coisas que Ele quer, porque assim iremos agradar a Ele. Então devemos dizer sim para a palavra de Deus, para as coisas que agradam a Deus, e não, devemos dizer não para as coisas erradas, aquilo que o inimigo quer que façamos. Então, quem que ganha na nossa vida? Quem que deve ganhar na nossa vida? Deus, as coisas de Deus. Então, vamos repetir esse versículo juntos mais uma vez? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Mateus 6,33. Agora, eu vou retirar algumas palavras desse versículo e vamos repetir juntos novamente. Vamos lá. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Mateus 6,33. Agora vamos todo o versículo. Vamos lá? Todos juntos, bem forte, bem bonito. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Mateus 6,33. Muito bem, crianças.
que vocês lembrem de sempre colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Antes de fazer qualquer outra coisa, de ver a desenho, uma série, um canal no YouTube ou até mesmo de brincar, que você possa pedir para o papai, para a mamãe, se você ainda não sabe ler, pedir ajuda, mas ler a Bíblia, assistir os cultos, ter esse compromisso com a palavra de Deus, porque é esta palavra que vai nos ajudar quando o mal quiser nos atingir. É através da palavra de Deus que vamos resistir ao pecado e ao inimigo. Vamos orar e pedir para que o Senhor nos ajude a resistir às tentações, assim como Ele fez. Olhem que exemplo que Jesus nos deixou. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra. Obrigada por cada versículo, por cada coisa que aprendemos, que o Senhor nos ajude a buscar em primeiro lugar o Senhor, aquilo que o Senhor quer, que possamos dizer sim para as coisas do Senhor e não para as coisas do mal, para aquilo que é errado, para aquilo que não te agrada. Que o Senhor ajude cada criança, ajude a mim a sempre fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque com certeza muitas coisas serão acrescentadas à nossa vida quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar. Queremos resistir ao inimigo, a Satanás e ao pecado. Não queremos pecar contra Ti, por isso precisamos estar preparados com a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Um beijo, até o próximo culto. Chegou a hora da nossa atividade. Bora lá? Vocês se lembram da nossa árvore que temos feito a cada culto? Bom, montamos as raízes da vida cristã. Primeiro, o novo nascimento, que é a semente, temos que nascer de novo. As raízes, a palavra de Deus e a oração, para estarmos firmes, termos uma boa base na vida cristã, precisamos de Bíblia e oração. A sustentação da nossa vida cristã, então o tronco da nossa árvore na nossa vida cristã. O que nos sustenta? A ajuda de um grande amigo do Espírito Santo e resistir ao pecado e ao inimigo. Mas olhem só, para nós resistirmos ao pecado e ao inimigo, como Jesus resistiu, precisamos ter aqui, oração e palavra de Deus. No nosso coração a palavra de Deus e praticarmos a oração. E hoje, na nossa atividade, eu quero desafiar você a buscar aí recortes em revistas sobre o que aprendemos hoje. Devemos dizer sim para quem? Para Deus, para as coisas que agradam a Ele, buscar a Deus em primeiro lugar e dizer não para o inimigo, para tudo aquilo que não agrada a Deus. Quem deve dominar a nossa vida? Jesus. Então, vamos precisar de revistas, folha de sulfite, tesoura, cola e lápis ou canetinha, algo que você queira aí para escrever. Então, você vai pedir a ajuda de um adulto, caso você não consiga recortar sozinho, e você vai tirar de algumas revistas ou livros que você não utiliza mais imagens, figuras que representem o que fazemos quando dizemos sim para Jesus e atitudes que significam que nós estamos dizendo não, ou seja, atitudes boas que devemos ter e atitudes que não devemos ter, que são erradas. Olhem só, eu fiz aqui, vou mostrar para vocês. Eu fiz primeiro o diga sim. Então nós devemos dizer sim para boas atitudes, bons comportamentos, como por exemplo, ler a Bíblia, dividir o brinquedo com os amigos, ajudar a mamãe aí nas tarefas de casa. Aqui a menina está lavando a louça junto com a mãe, né, aprendendo, então são atitudes boas, bons comportamentos. E eu escrevi aqui em cima o versículo que aprendemos hoje, lembra? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer.
Mateus 6,33, para você lembrar que você deve dizer sim para as coisas de Deus. E o não? Diga não. Nós vamos dizer não a tudo aquilo que é errado, que não agrada a Deus. Por exemplo, olha só, não dividir os brinquedos, não obedecer a mamãe. Olha aqui, a menininha tá ouvindo a mãe falar e ela tá como tampando o ouvido, tá nem aí porque a mãe tá falando, tá desobedecendo, desrespeitando a mãe. Devemos dizer não para essas atitudes. Brigar com os amigos, então são comportamentos que devemos dizer não, que são errados. Devemos resistir a esses pecados, do brigar, do desobedecer, do não dividir, do ser egoísta. Então eu desafio você a fazer aí junto com a sua família, pegar bastante revistas, imprimir de repente figuras e vocês juntos buscarem atitudes que são corretas, que agradam a Deus, que mostram que Deus está dominando a nossa vida, e comportamentos que devemos dizer não, que são do mal. Faça, mande pra gente, pro nosso e-mail. Vocês viram aí que o nosso amigo Léo fez a árvore. Se você fez essa árvore junto conosco, lembra de ir completando ela. Se você desenhou, você escreve aí na sua árvore as partes dela. Se você fez com papel, também recorta aí no papel as partes da nossa árvore, para você ter a árvore completinha e ir acompanhando conosco cada partezinha da nossa árvore, certo? Então, não esqueçam de fazer atividade, façam na família, juntos, aproveitem esse tempo e vamos lembrar de buscar a Deus em primeiro lugar. Vamos orar e agradecer por mais este culto. Senhor, obrigada por este culto, pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor e aprender da Tua Palavra. Nos dê uma boa semana e nos ajude a termos força para resistir ao inimigo, lendo a Tua Palavra, orando, se firmando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Crianças, até o próximo culto. Fiquem com Deus. Tchau! Bye, bye, goodbye. Bye, 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 goodbye.